nós estamos aqui com mais um podcast do BM e hoje nós estamos com ela, a nossa linda, incrível estagiária! Essa é a Fernanda, estagiária do nosso escritório. Hoje o dia é de frente com a estagiária, na verdade é estagiária de frente comigo. Mas hoje nós temos um podcast memorável que vai ser um dia com a nossa estagiária. O nosso tema de hoje é como ser uma estagiária de Direito desde o primeiro semestre da faculdade. Então, Fê, se apresenta um pouco, fala o seu nome, o seu currículo. Um currículo de estagiário de 2 linhas, mas essa aqui, isso, gente, ó, já tem um currículo bom. Fala aí pra galera o seu nome, o que você faz da vida e o seu mini currículo. Tá, oi gente, meu nome é Fernanda e eu sou a estagiária, né, aqui do escritório Brito Matsumoto. Só tem eu, hein? Não tem mais nenhum e nem vai ter. Se você tá assistindo pensando em se candidatar, nem pense. Os amigos da Fernanda que estão nos assistindo, que mandam os currículos pro escritório. Agora vocês já entenderam por que na seleção a gente nunca liga. Isso, eu pego os currículos e queimo tudo. Brincadeira, gente, mas pra mim, fundo de né, verdade. Mas pra mim, eu vou falar um pouquinho sobre pra mim como é estar aqui, porque pra mim é muito importante. É muito gratificante também, porque é igual ela informou, né? Eu estou aqui desde o primeiro semestre, eu estou terminando o segundo, então pra mim isso é algo muito legal, porque são poucos escritórios que dão oportunidade, principalmente no primeiro semestre, porque a gente ainda não entende nada sobre o direito, tá aprendendo. Então tudo que eu sei, assim, basicamente eu aprendi com elas, tanto com a doutora Carol e com a doutora Michele, porque elas me ensinam muito bem, com paciência, porque eu sou um pouquinho voada. Então é muito bom pra mim, muito importante estar aqui. Britinho, nossa make, aumenta o salário dela, hein? Por favor. Bom, gente, então hoje a gente tem um dia um pouco diferente. A gente vai fazer um bate-bola de perguntas e respostas para a Fê respondendo, pra gente entender um pouco mais de como é o cotidiano do escritório, como que é essa rotina de um estagiário, para quem também tem interesse de estagiar. E ao final a gente tem o nosso desafio de responde ou bebe, e hoje é com bebidas estranhas. Então, pra gente começar, Fê, qual foi a coisa mais estranha que você já fez no escritório? Gente, a coisa mais estranha, assim, foi na primeira semana que eu tava aqui. Eu trouxe um cuscuzinho de lanche, trouxe na minha vasilhinha, né? E aí eu ficava bem com vergonha de mexer nas coisas, porque eu sempre fiquei assim, meio com vergonha. Hoje em dia, graças a Deus, eu fico bem à vontade. Já tá sem vergonha? Já tô sem vergonha. Mas no início, eu peguei o meu cuscuzinho com vergonha, fui lá esquentar pra me lanchar. Menino, queimou o cuscuz. Fedeu todinho, pegou fumaça em tudo. Aí pensa, eu com vergonha ainda queimei logo tudo. Tive que abrir a janela pra sair o fedor, porque foi tenso. Ô, gente, a bichinha era o que? Acho que era o terceiro dia, né? Por aí. No terceiro dia, de repente, a gente começa a sentir um fedor de queimado no escritório. E quando a gente chegou pra ver o que foi, a Fernanda tava com o ventilador pra cima e pra baixo, andando com o ventilador, tentando espantar o cheiro de queimado. Até a vasilha ficou preta, foi pro lixo. Né? Tive que jogar a vasilha fora, minha mãe nem sabe disso. Desculpa, mãe. A sua descrição, 0. E isso que tá com vergonha, imagina assim, né? Bom, como foi a sua sensação no dia da entrevista? O que você sentiu na sua entrevista? Gente, essa parte é muito engraçada, porque eu vim, né, no caso, pra quem não sabe, né, o meu colega que me indicou de sala, né, que ele estuda comigo na faculdade, que é esposo da doutora Michele. E aí ele gostou lá, porque eu falava pra ele que na verdade eu comecei a trabalhar em um outro escritório antes, né, só que eu fiquei lá só 1 mês. E aí eu falava pra ele, contava que eu tava aprendendo algumas coisas, e ele achou isso muito interessante e falou que era muito útil se tivesse um estagiário aqui.
E como eu já estava mudando da minha outra cidade, e aí ele pegou e me indicou, né? E aí eu vim bem assim, um pouco nervosa, me atrasei, inclusive que eu me perdi. E já viu isso, atrasar a entrevista de emprego. Pois é, mas deu certo no final. Aí eu cheguei aqui bem nervosa. Na hora que elas abriram a porta pra mim, nossa, passou na hora. Porque elas já me receberam muito bem. Elas são muito assim, desse jeito que tá aqui mesmo. Loucas. Mas elas são muito acolhedoras, então elas já me abraçaram, sumiu meu nervosismo todo. E nem foi pra mim uma entrevista, porque foi uma conversa, eu falei um pouco do que eu sabia, elas já foram me ensinando, já foi assim, falando que queria que eu crescesse muito com elas, que elas não tinham ainda uma estagiária, que isso era novo também, né? Não só pra mim, mas pra elas. E que queria me ensinar muito desde o zero, porque eu ainda tava no primeiro semestre, né? Então, elas realmente me ensinaram com muita paciência, me ensinaram o que era nem o processo, eu não sabia como é que olhava. Então, ela me ensinou como entrava nos aplicativos, olhava, acompanhava o processo, tudo do zero. Então, pra mim que foi bem tranquila essa parte, a entrevista, muito tranquila. E eu acho legal a gente até entrar nesse ponto, porque há uma intransigência, né, às vezes, com o estagiário. E eu acho que a gente que tem escritório, é importante esse papel, a gente precisa entender o porquê que a gente faz isso, né? Então, para ter essa paciência mesmo, então, por exemplo, a Fê hoje, ela é uma pessoa extremamente rápida, então ela é muito eficiente. Só que quando chegou, de fato, não sabia nada, né? Então, essa experiência também da gente pegar estagiário de primeiro semestre, pra gente foi um desafio, porque a gente já sabia que a gente ia precisar te moldar. Então isso é muito importante também para quem assiste a gente e tem um escritório, de ter a paciência mesmo, né, de ensinar. Porque depois que você molda, você tem um braço para você. Então vale a pena você moldar, vale a pena você ensinar. Claro que vale a pena quando você tem uma pessoa boa também, né, gente? Porque senão, misericórdia, é só dor de cabeça. Fê, qual foi o primeiro evento ou reunião que você fez pelo escritório e qual foi o que você mais gostou? O primeiro, assim, evento, reunião que teve, na verdade, foi uma reunião, né? E foi na OAB, e pra mim foi muito importante, porque pra quem tá fazendo direito e quer ser advogado, a OAB, né? Você fala assim, a OAB já assusta os estudantes, arrepia tudo. Então, a gente fica assim, querendo conhecer, a gente acha interessante. Então, elas fazem parte, né, da comissão do agro. E aí eu fui nessa reunião, né, e eu achei muito interessante, porque lá também tem outros advogados. E às vezes tem umas participações importantes, assim, né, pessoas que já têm um cargo maior. E é muito interessante você, como estudante, né, porque às vezes dentro da faculdade você não tem muitas essas oportunidades. E aí, o bom de estagiar em um escritório para quem quer ser advogado é isso, ter oportunidade e também procurar um escritório, porque não são todos que dão essa oportunidade, né, do estagiário aprender, de levar ele para os lugares. E eu gostei bastante. E o que eu mais gostei mesmo foi o congresso, porque além de ter essas reuniões mensais na OAB, teve o congresso, né, que é o maior de todos, e aí vem várias pessoas do Brasil todo, vários palestrantes, e você aprende muito. É um network muito bom, principalmente para quem é estudante, mas também para quem é advogado, né, pretende trabalhar nessa área. E aí eu gostei bastante, pra mim esse foi o melhor de todos. Gente, eu juro que a gente não tá pagando ela, hein, pra falar isso. Mas só pro pessoal entender um pouquinho, dentro do OAB existem as comissões temáticas. Então, aqui pelo escritório a gente faz parte da Comissão de Direito do Agronegócio e da Comissão de Direito Urbanístico e Regularização Fundiária. E aí esse congresso que a Fê foi do Direito do Agronegócio, porque aí a gente já faz um evento bem maior, justamente para fomentar essa discussão do agro aqui no DF, né? E é engraçado você dizer dessa sensação de estar no OAB, porque eu mesma, acho que eu fui na OAB mesmo só quando eu fui pegar minha carteira, né? Então, eu não tinha essa oportunidade. Eu fiz estágios em escritório, na defensoria, mas não tive essa oportunidade de ir à OAB, né? Então, eu fui à OAB já quando eu era advogada e realmente é uma experiência muito legal, né? Que você vê a sua futura casa, para quem quer advogar. Então, é bem bacana mesmo tentar ter esse contato, essa aproximação, né?
Fê, uma coisa legal do estágio é quando você aprende, ainda mais na sua oportunidade, que na verdade você aprende primeiro na prática e depois você vê na faculdade, né? Então, qual foi a primeira coisa jurídica que você aprendeu no escritório antes da faculdade? Gente, a primeira coisa, assim, que eu vi meu professor falar, que eu fiquei muito orgulhosa, porque eu já sabia, porque não tem sensação melhor, né, do professor falar alguma coisa e você já tem noção. Porque, né, o mundo jurídico tem muitas palavras, assim, que você nunca nem viu na vida. Então, os professores, eles falam, alguns tentam falar um pouco mais as palavras do dia a dia e o outro já falam, né, um pouco mais difícil. Então, tem palavras que você não entende. E quando meu professor falou, né, que isso que eu vou falar pra vocês agora, gente, eu me senti advogada. Que foi o colegiado. Gente, o que é colegiado, né? Eu aprendi isso quando a doutora Carol foi me ensinar algumas coisas, porque a doutora Carol é da área civil. E aí ela foi me ensinar algumas coisas sobre isso. E ela me ensinou, né, que colegiado, porque tem as partes lá do processo. E ela me ensinou que quando passava por um colegiado, que era um grupo de juízes, que ajudava a chegar na sentença. E aí, minha filha, eu amei quando o professor falou isso, porque eu já sabia, me senti poderosa. Esse é meu monstrinho. Eu amei. E, tipo, é muito gente. fácil isso, né? Tipo, você pensar, nossa, é só um grupo de juízes. Só que você, no dia a dia, não tem noção disso, porque não é uma coisa que você aprende assim. E o professor, ele fala no sentido de achando que você já sabe. Porque o professor já sabe o que é aquilo. Então, quando ele fala, é pra você já entender o que é. Não é pra ele te explicar o que é. É uma coisa óbvia, né? Uhum, pra ele é uma pra coisa ele é óbvia, óbvio. né? Isso. Então, pra mim, foi gratificante. E é legal, porque você, às vezes, quando o professor fala, você não presta muita atenção. Então, tipo, quer um colegiado. Pra que eu vou usar isso na vida? Então, às vezes, você nem presta atenção. Mas como você precisou aqui, você passou primeiro pela prática e depois por lá. Sim. Nota 10 pela explicação. Parabéns. Fê, como é ser uma estagiária de direito que iniciou no primeiro semestre? Gente, é ótimo. Muito maravilhoso. Eu indico, acho que os escritórios deviam dar mais oportunidade. Porque o pessoal você vê as vagas de estágio que hoje em dia tem, é tudo sexto semestre, quarto semestre, e aí não dá oportunidade, porque tem muitas pessoas que entram na faculdade de Direito com a intenção de outras coisas, não de advogar, né? A maioria mesmo entra com a intenção de ser delegado, ou então fazer concurso, e o pessoal quase ninguém pensa em advogar. Então é importante a oportunidade, porque a pessoa vê se é aquilo que ela quer ou não. Porque você só vai saber na prática, porque você não aprende a ser advogado na faculdade. Você não vai ver nada disso na faculdade. Você vai aprender o que é o direito ali, mas você não vai aprender a advogar. Então é muito importante que todos os escritórios deem essa oportunidade para os estagiários, porque pra mim foi a coisa melhor que aconteceu, porque eu mesmo não queria advogar, eu achava um saco. Um saco. Eu mesma entrei na faculdade antes querendo ser delegada, e depois que eu já fui, os professores começaram a falar da profissão de delegar, e eu não gostei mais. E aí, quando eu entrei no escritório, que eu vi elas atuando, tanto a doutora Michelle e a doutora Carol, e também a doutora Daiane, né, que ela também é daqui do escritório, nossa, eu achei o máximo, porque é do jeito que eu gostei mesmo, eu me identifiquei com isso. Então, é muito importante. E eu lembro que uma das coisas que a gente passou pra você já foi uma petição, né? Isso. Você faz uma petição. Como é que foi essa sensação? Dá um nervoso, né? Porque primeiro, quando fala assim uma petição, né, você meio que se desespera. Você não pensa, tem vários tipos de petições. Então você já pensa logo que é uma coisa assim de outro mundo. E é bom isso também, porque você vai aprender a fazer uma petição. E aí você vai ver a função ali do advogado, que é também defender e usar umas palavras mais complicadas que ao mesmo tempo você pesquisa o significado e você já vê que não é tanto assim. E aí é bom que você vai aprendendo, já vai falando um pouco mais bonito. É ótimo. Vai virando petição. gente. Isso, acho que todo mundo devia fazer uma petição, não só o povo do todo mundo, gente. Eu lembro que no meu primeiro estágio meu foi num escritório de advocacia também, mas eu tinha um sonho que era estagiar na Defensoria Pública. E porque
assim, eu tive algumas oportunidades no escritório, mas eu queria ver isso que a gente tenta passar pra você, o dia a dia mesmo, fazer petição e ver a advocacia real, né? E aí eu fui pra estagiar na defensoria. Nossa, horrível, meu primeiro dia foi horrível. E foi assim, eu já estava no 7º semestre, 8º, não lembro direito. E aí já foi assim, eu cheguei, oi, tudo bem, sei o que, bem-vinda, pode sentar aqui que eu vou chamar o assistido. Então eu já cheguei, eu tinha uma noção por conta do estágio, mas lá eu fazia mais petição, eu não tinha noção muito assim, tipo, eu tenho que analisar o processo, já saber o que tem que fazer, já atender o assistido. E aí foi desse jeito, pega o processo, vem, chama o assistido e tipo, tinha que se virar, não tinha quem pegasse na mãozinha. Devolvo, viu? Que eu pego na sua mãozinha. Com certeza, elas me levam no colo. Bom, Fê, você então já disse pra gente que você não tinha essa vontade de advogar, entrou na faculdade querendo ser delegada, mas que hoje você não quer mais ser delegada e que já tem essa vontade de advogar e está crescendo no seu coração. Até o final desse mandato eu vou conquistar ela pro nosso time, deixa comigo. Mas o que no escritório, assim, mais te chamou a atenção? O que você viu que você não esperava que acontecesse? Gente, pra mim, o que mais, assim, me chamou a atenção aqui no escritório foi o fato, né, primeiramente delas, na entrevista, que eu já vi que elas eram bem unidas, né, e pra mim isso já me chamou muito a atenção. E por quê? Porque eu já trabalhei em outros lugares, né? Não nessa área, mas, por exemplo, quando eu saí da escola, eu já tive um emprego. E é totalmente diferente o tratamento das pessoas, porque as pessoas muitas vezes não têm convivência boa, é muita fofoca, é um ambiente que não é agradável. E aqui não, aqui a gente tem liberdade, né? De realmente de falar o que a gente acha, de compartilhar o que a gente, né, o que a gente vive, e aí elas já são muito unidas, né? Tanto as 3 doutoras já são muito unidas. E aí quando eu entrei, elas me acolheram muito nisso também, e eu já gostei bastante, porque eu realmente me senti acolhida, né, muito amada. E aí a gente teve um dia que fez uma dinâmica bem legal, né, que foi de pegar os papeizinhos com cada nome e falar um pouco sobre o que achava sobre a outra pessoa. E pra mim isso foi muito importante, porque a gente demonstrou mesmo o que a gente pensava, teve um momento bem afetivo, bem legal, e pra mim isso foi o que eu não esperava de um escritório, assim, principalmente porque advogado já tem um nome bem, como posso dizer, né, dado como chato, né? Advogado já é dado como rabugento, por si só, já é dado, até os próprios snob, até os próprios estudantes de direito. Então, eu vi muito amor, vi muita humildade aqui, e é isso que eu não esperava, esse acolhimento, esse amor. A gente, essa é uma coisa que a gente sempre passa, assim, né? A questão da humanidade, né? Então, a gente sempre tenta, a gente prioriza por um atendimento humanizado aos nossos clientes. E uma das coisas que eu e a Michelle sempre tentamos fazer mesmo, trazer para o escritório é isso. Porque se você não tiver um tratamento humanizado dentro do seu escritório, você não tem como ter pessoas do escritório atendendo os clientes de forma humanizada, né? Então, às vezes as pessoas exigem tanto o daqui para lá, mas o daqui para cá é sempre com muita grosseria, um tratamento muito ruim, né? Então, eu também já trabalhei em outros lugares antes de ter o escritório, e a Michelle também, que é minha sócia, já passou por experiências muito ruins, muito opressoras. Então, a gente tem sempre lutado para não trazer o que a gente viveu lá fora aqui para dentro de casa, né? Porque quanto mais feliz você estiver no seu trabalho, mais feliz você vai ser o reflexo daquilo, né? Então esse é um lema, e pra gente também é uma coisa que a gente ama, né? A gente chama de intervenção de amor. Que é justamente isso, porque às vezes a gente sabe o que a gente faz de errado, o que a gente faz que não tá legal, que foi uma besteira, mas é difícil a gente saber aonde a gente tá acertando.
no que a gente é boa. Então aí fora você quase não vai ver alguém falando assim, cara, você é muito boa, você arrasou nisso, você fez isso. Eu sou a louca da palavra de afirmação. Então esse momento, eu adoro ter esse momento, adoro fazer com que as pessoas tenham esse momento. E é um diferencial, né, Fê, pra gente conseguir atender as pessoas de forma humanizada, né? Sim. Fernanda, com que antecedência você estuda pra prova da faculdade? Essa não é cara de pau, tá, gente? Isso aqui, ó, é sem vergonha, tá? Essa pergunta eu não estava esperando. Você acha que a gente Pegou não ia de te pegar, surpresa. né? Essa pergunta, gente, só quem é estudante vai entender, né? Pega o que vocês fazem, esses estudantes, né? E deduza quanto tempo eu estudo antes da prova. Mas, gente, é porque depende, né? Tipo assim, tem alguns professores que a gente vai estudar um mês antes, porque dá o terror na gente. Mas tem outros que a gente estuda dentro do carro, faltando 2 minutos para chegar na faculdade. E ainda com direito a perguntas. Porque de vez em quando as doutoras me levam lá na faculdade. Existe isso? Não existe isso em outro escritório. Elas me dão carona, me pegam em casa. Sério. E aí, no dia que eu tava tendo uma prova, né? Inclusive, elas me deixaram lá e aí eu fui estudando junto com elas dentro do carro e elas foram me dando dicas e foi muito legal. E eu passei, me dei bem. Com nota boa. Com nota boa. Maravilhosa. Às vezes a pessoa não tem vergonha. Agora eu vou contar a realidade. Estávamos nós, eu, Michele Brito e Fernanda dentro do carro, indo levar ela porque ela tinha uma prova. E aí a gente viu que ela tava meio eufórica, assim, meio tensa. O que é, Fernanda? Não, eu já tenho uma prova, não sei o que, eu não tive tempo de estudar. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? E aí a gente, Fernanda, como é? Primeiro veio o paga-sapo de mãe da Michele Brito. Menina, você tem que estudar, não é assim, você tem que estudar pra sua prova, por que você não estudou? Aí, depois ela começou, vai, Fê, falei, quais são as perguntas? O que é isso? É isso, na prática dessa forma, isso daqui, isso. Tá vendo? Nem precisa estudar pra prova, olha aí que coisa boa. Eu me dei bem, gente, tá vendo? Agora eu vou chegar na faculdade e ensinar meus amigos. E ainda ensinei, ainda me dei bem. Não tem nem vergonha, cara, não tem nem vergonha. Não façam igual eu, né? Estudem, professores, tá vendo? Sejam opressores com seus alunos. Deus me livre. Fê, qual foi o momento mais babadeiro que você viveu aqui no escritório? Gente, o momento mais babadeiro, na verdade, não foi aqui no escritório, né? Foi numa reunião que nós tivemos. E aí eu acompanhei elas, né? Como sempre que elas me deram essa oportunidade, essa liberdade de ir com elas pros lugares, aprender. E aí, menina, teve um babado mesmo. Começou uma discussão no meio da reunião e gente brigando. Um barraco. Nossa, foi um barraco, mas esse foi babadeiro mesmo. Muita gente querendo protestar e foi uma bagunça. Detalhe, a primeira reunião que ela acompanhou a gente, porque a gente pegou um palestrante que já era mais prolixo, assim, né? Falava mais assim. E aí foi o primeiro que a bichinha foi com a gente, tadinha. E ele foi muito específico já nas questões do agro. Então, pra quem tá iniciando, realmente era mais difícil de acompanhar. Fernanda passou a reunião toda bocejando. Mas, ok, né? Era a primeira, tava tudo certo, né, Fê? Ainda arrastei uns amigos da faculdade pra ir junto. E aí, nessa reunião do babado, ó, a bichinha nem piscava. Pensa numa reunião que essa menina prestou atenção do início ao fim. Foi essa reunião. Fê, e de tudo, assim, do escritório, o que é mais interessante pra você? O que tem mais de proveito? O que você mais gostou dessa sua experiência com o escritório? O que eu mais gostei, né? Eu gosto de tudo aqui, né, gente? Mas eu gosto muito, igual realmente que eu falei antes, né? Que é desse amor, desse carinho, dessa intimidade. Porque aqui a gente tem intimidade pra falar, pra rir, pra contar uma história pessoal. Então eu gosto dessa intimidade, gosto dos lanchinhos. São muitos. Eu gosto de tudo, gente. E pra mim o que é mais, assim, como eu falo? O que é mais proveitoso
que é mais proveitoso realmente são os ensinamentos, né? Porque aqui a gente vê de tudo, porque a doutora Michele é do previdenciário, a doutora Carol é de cível, a doutora Taine também é de cível, junto com a doutora Carol. Então eu vejo um pouquinho de tudo, e tem vezes que elas pegam demandas de outras coisas. Então isso, o aprendizado para mim é o mais proveitoso, porque para mim, no caminho de advogado, isso é muito importante, porque quando for na hora de eu atuar, eu já vou ter uma noção disso. E, por exemplo, eu ainda estou no segundo semestre e o tanto de coisa que eu já aprendi aqui, imagina no 10º, né? No 10º eu já vou estar formada, prontíssima para seguir. Cara, isso né? aí. Tá preparadíssima, deixa comigo. Sou trilhadoras tops. Fê, uma coisa que a gente não comentou no início é por que você escolheu esse curso? Como é que você foi parar no direito? Sempre foi uma vontade sua? Você já estava decidida no meio do caminho? Porque é um detalhe, tá, gente? Essa menina com esse rostinho lindo de novinha, ela já trabalhou na GEAP, já trabalhou no escritório, já foi maquiadora, blogueira. Já fiz um pouquinho de tudo. E ela canta. Ao final você canta uma música. Não! Gente. Canta aí, Fernanda. Ela canta, ela toca violão. A gente tem um violão, pode entrar. Ela canta, ela toca, ela faz tudo, gente. E ela faz maquiagem, inclusive, recomendo. E como é que você foi parar no direito? Porque você já percorreu várias áreas, né? Desde já fazer parte da questão do influencer mesmo, até trabalhar na GEAP, em escritório. Como que você parou no curso de direito? Como você veio parar aqui? Então, eu não queria direito, né? Na verdade, isso não passava na minha cabeça. Eu sempre gostei de matemática, arquitetura. Não parece, mas é. Eu acho matemática uma coisa incrível, porque é um negócio muito difícil que faz a gente quebrar a cabeça, mas quando você aprende, não dá um gosto assim bom de fazer? Eu gosto. E aí, e aí eu queria arquitetura, né? Antes de eu terminar a escola, eu queria arquitetura. Só que aí eu comecei a estudar para um concurso de nível médio, que era do TJ, aqui do DF. O salário era 8.000, gente. E aí foi quando eu tive o primeiro contato com o direito, porque tinha conteúdo de direito administrativo, tinha direito civil, e aí pegou e eu contratei o Gran Cursos fazendo propaganda. Não é paga essa propaganda. Mas muito bom, né? Gostei do Gran Cursos. Comecei a estudar para concurso, e aí eu estudei uns 6 meses mais ou menos pro TJ, e aí foi quando eu comecei a ver direito que eu gostei. E principalmente o que eu mais gostava era direito administrativo. Mentira! Sério, que eu achava muito legal esse negócio de autarquia, de fundação, de tudo, eu achava o máximo. E o professor do Gran Curso explicava muito bem mesmo. E aí pegou, eu amei direito, sabe? Na hora que eu tive contato eu me apaixonei. E também também tinha direito penal no TJ. E aí eu tive aula com um professor topíssimo, vocês devem até conhecer aqui do DEF. Não fala que vai que eu não gosto, a minha cara vai dar na hora. Se for o Anderson, pode falar. Não foi o professor Anderson, ainda vou ter aula com ele na faculdade, provavelmente. Mas aí eu fui no aluno desse professor, eu tenho até uma foto com ele, e aí foi quando eu amei direito. No primeiro contato eu já amei. E aí parece que a minha visão de matemática, arquitetura sumiu, porque parece que eu me encontrei realmente no direito. E aí eu comecei a falar, eu quero passar em direito, quero passar em direito. E aí assim que eu terminei a escola, eu fiz o Enem, não consegui passar, não passei no primeiro semestre, porque eu queria conseguir 100%. No segundo semestre eu não passei também. Aí eu fiquei super mal, né? Porque a gente vai vendo o pessoal sair na escola, indo pra faculdade. Expectativa. E se culpa também por não ter conseguido passar. E aí eu estudei mais um pouco e fiz o Enem novamente. Porém, antes de sair a nota do segundo Enem que eu fiz, abriu as inscrições do programa pra faculdade, né? Que é pra UDF, onde eu faço. E aí eu joguei minha nota do outro Enem mesmo, porque essa ainda não tinha saído. E aí eu consegui a bolsa 100%. E aí, pronto, gente, foi isso, eu amei. Nossa, eu chorei muito quando eu consegui a bolsa, porque eu realmente me apaixonei nisso. Então, eu tava querendo isso e era só aquilo. Porque eu não ia escolher outra coisa. Quando você ama uma coisa, você quer aquilo, né? Não tem coisa pior você gostar de direito e vai fazer enfermagem. Não tem lógica.
Então eu amei aquilo e aí eu fiquei muito feliz. Então foi assim que eu parei aqui. É tipo a sensação quando você passa no AB. Cara, nossa, é muito imagino, boa. Você eu fica imagino, né? o dia inteiro dando F5, quando sai, você vê o seu nome, nossa, o coração para na hora. E você falou que você gosta, que o que te pegou quando você estava estudando para concurso foi direito administrativo e direito penal. Hoje você pegou matérias introdutórias, mas você já vê algumas ali também do direito de fato. Qual que é a matéria hoje que você mais gosta? Continua sendo administrativo? Penal sempre pega os alunos, porque penal é muito babado. Mas hoje, qual que é a matéria assim que você mais... Então, na faculdade eu só tive oportunidade ainda no primeiro semestre, eu tive Civil 1 e agora eu tô tendo Civil 2 e tô tendo Constitucional. Mas Constitucional, gente, não é comigo, não gostei, não bateu comigo. E penal sempre bate comigo e agora Civil eu também tô gostando, porque a gente tá vendo desde o início do código, né? No semestre passado a gente viu desde lá do direito do nascituro e agora nesse semestre a gente já tá vendo os direitos das obrigações e eu tô gostando bastante também. Então, direito civil eu tô gostando e administrativo eu ainda não tive na faculdade. Então, tô ansiosa pra ter, porque pra concurso eu gostava bastante, né? Vamos ver na faculdade. Nossa, direito administrativo me pegou, viu? Surpresa. É legal também, quem puder, que estiver fazendo direito e ter contatos com matérias que não são o foco, porque quando você faz a faculdade, o foco é sempre penal, trabalhista e civil. Mas tem áreas hoje, gente, que são muito legais, previdenciário mesmo, você teve contato. Você tem aqui, você teve no outro escritório também. É uma área que na faculdade mesmo quase não se vê. A minha mesmo foi online. Então, são matérias extremamente importantes. Um que a gente pega aqui também é o direito agrário, direito fundiário, você não vê de forma alguma, então é legal você, quem puder ter esse contato com matérias que não são as básicas, também é muito legal se esforçar pra ter esse... Fazer uma especialização também, né? Fê, agora uma dica, um conselho na sua mega vasta experiência, que já é vasta, viu, gente? Para um segundo semestre, você já ter toda essa experiência, já podemos chamar de vasta. Qual é o seu conselho? O que você recomenda para os colegas que estão ingressando no curso de Direito agora? Primeiramente, o que eu recomendo, né, é buscar um estágio. Primeiramente. Porque, gente, você não vai aprender, igual eu falei, você vai aprender na prática, não é na faculdade. Não, na faculdade você vai aprender o teórico, né? Mas na prática é que você vai ver realmente o que você quer seguir. Porque, igual eu falei, a gente entra, né, com um pensamento e com a vontade de alguma coisa e sai com a cabeça totalmente diferente. Então, o que eu recomendo mesmo? Entrou, busca um escritório. Porque são poucas oportunidades de escritório que dão no primeiro semestre. Mas tem. Pode procurar que tem e é muito importante. Não tem coisa melhor do que você entrar no escritório e já ver, né, sobre o advogado. E aí depois, gente, se você realmente não se identificou, procura outro estágio. Tem estágio na polícia que você vai estar acompanhando a vida de um delegado. Tem estágio no tribunal que você vai ver como é que o juiz trabalha. Nas autarquias, INSS, defensoria. Sim, tem também estágio em administrativo também, porque, por exemplo, direito, né, ele te dá várias oportunidades. Então, tem estágio na área administrativa que você vai ver se você não quer empreender, se você quer seguir nessa área. E também, se você não se identificar com nenhuma, você pode seguir a área dos concursos, né? Então, agarrar as oportunidades, não ficar só na faculdade. Mas aqui as pessoas não vão ter oportunidade, é isso. Aqui nesse escritório. Não, aqui vocês não procuram. Aqui vocês nem adianta procurar, porque já está lotada as vagas. Só pra vocês entenderem, um dia a gente sempre recebe aqui, né, e-mails com currículos de estudantes pedindo uma oportunidade, uma vaga. E só pra gente ter esse parâmetro também, pra gente não era uma opção puxar um estagiário de primeiro semestre.
Porque justamente pelos desafios, e eu tô falando isso justamente para que caso alguém que tem um escritório esteja nos assistindo, dê oportunidade, porque você tem essa chance de lapidar. Sim. A pessoa que trabalha com você, vê o crescimento, nossa, é muito gratificante, né? Então, quando ela chega aqui no escritório contando essas histórias, que ela sabe o que é um colegiado, e ó, beijo no ombro pros colegas, nossa, a gente morre de orgulho. Mas pra gente não era, e realmente o Rogério, esposo da Michelle, que trouxe, que falou que você tinha era uma pessoa muito esperta, rápida e tal. Então a gente deu, e pra gente, a gente não se arrepende, sabe, de ter dado essa oportunidade. Mas, para quem não está entendendo, a gente sempre recebe esses currículos. E aí um dia eu recebi a gente viu no celular do escritório uma menina que mandou o currículo. E aí eu olhei e falei assim, olha, legal, gostei, olha, Fê. Aí mostrei a foto da menina. Aí ela olhou e falou assim, não, essa foto escura, nem sabe tirar foto. Eu, Fê, mas a bichinha, tadinha, às vezes ela... Não, aqui não precisa mais de escritório, tá lotada a vaga, pode deixar que eu faço tudo. Me fala o que tá faltando que eu vou fazer. Esse é o processo seletivo, tá, gente, aqui do escritório. Eu sou um pouquinho ciumenta. Pouca coisa. Bom, Fê, já passamos pelas dicas, já passamos pela sua história, já falamos um pouco do escritório. E agora, o que falta? O desafio do dia! Bom, galera, pra quem tem nos acompanhado, a gente tem um desafio que é responde ou bebe uma bebida misteriosa. Semana passada a gente teve a participação da nossa linda, minha querida amada sócia Michelle Brito, e ela precisou beber. Vamos ver hoje se a Fernanda bebe ou responde, mas a gente tentou e fez uma pergunta bem difícil, que eu acho melhor você escolher uma bebida. Então a gente tem aqui 3 bebidas, 2 bebidas são ruins e uma bebida é boa, mas que pra ela é tudo ruim, porque hoje a bebida misteriosa é chá com algumas coisas. E aí, se você optar por não responder, você precisa escolher um número e beber. Então a gente tampou pra você não conseguir identificar as coisas, os elementos estranhos. E a pergunta é: meu Deus, qual é a sua preferida? Carol, Michelle ou Daiane? Ah, não, gente. Responde ou bebe? Ó, a minha preferida é o número 2. Não vou falar isso. Bebe, eu também acho melhor, mais seguro. Número 2? Vamos ver número o que é. Número 2. Ai, que horror! Gente, olha isso, que horror. O que será isso? O que será? Vamos lá, né? Ai, Deus. Gente, puxar pra ela já é horrível. Só um pouquinho, né? O que é? É bom ou é ruim? Mais ou menos. Não, tá muito fácil esse desafio. Nem fez cara feia? Chá com sal. Gente, não, chá eu tô com com sal. chá com sal, não. Mentira, eu tô chocada. A gente tem que fazer umas Sério? coisas piores nas próximas. Experimenta aí. Não, obrigada. Bom, gente, então esse foi o nosso podcast de hoje. Fica ligado porque a gente tem vários assuntos muito, muito legais para tratar nos próximos, com mais convidados especiais. E se você ainda não segue a gente, siga, comente e compartilhe. Beijos. Gente, uma errata aqui. Frustrada estou. Porque ela tá bebendo isso aqui gostoso, mas esse aqui é o com açúcar. A bicha é tão cagada que ainda acertou, velho. Tinha Ai, gente. chá com sal e chá com curry. E o único chá bom a bicha ainda pegou, cara. Muito sério. Gente, não valeu, sério. Acho que você tinha que tomar os 2 ruins agora. Não, eu projeto de acertei. palhaçada. Já era.
claro que a gente não consegue viver sem ela. E a gente obrigou ela, porque ela queria muito fazer essa participação especial. Sim, gente. Porque ela tem uma história muito legal pra contar. Espontânea pressão, né? Claro, sempre, né, bichinha? Mas a gente não vive sem você, por isso que a gente não podia deixar de fazer essa participação especial com ela. Michele Brito! Tem uma das perguntas aqui que a gente fez pra Fernanda, que eu jamais poderia deixar de perguntar pra você. Britinho, qual foi a coisa mais estranha que você já viveu no escritório? Bom, gente, foram várias, tá? Posso dizer que são várias. Mas essa que eu vou contar hoje foi um dia que estávamos no escritório esperando a nossa parceira chegar lá, né? Juliana. Juliana. A culpa foi sua. É, com certeza. Então, nesse dia, estávamos lá aguardando ela e, de repente, a gente olha pro escritório e tá, assim, um pequeno caos, né? E até então, a diarista não iria naquele dia e só na outra semana. O que a gente fez? Peraí. Era uma época de muita poeira, né? Nossa, muito. Tava assim uma bagunça. Aí eu falei, peraí, vamos dar um tapa nesse escritório bem rápido. Mas queria voltar pra fui eu, não fui a brincadeira. Gente, eu peguei aquele... Como é o nome daquele? É a mop, gente. Mop, que eu não sei manusear esse negócio até hoje. Aquele que você bota água e você coisa assim, ela vai girando pra ela mesmo já lavar ali. Exato. E aí, peguei aquele negócio, comecei a esfregar o chão, passar no chão e vinha puxando. E Carol, não sei por que, estava no banheiro, arrumando o cabelo, enfim. Já estávamos finalizando a faxina muito rápida, em 2 minutos. De repente... a dona Juliana resolve antecipar a visita dela. Gente, quando bateu na porta, eu falei, misericórdia, corre! Ela não pode ver a gente assim, eu tô suada e de havaiana. Eu dei uma carreira pra esconder a mop. Eu levei um estabaco tão grande no chão, caí 4 pés no chão. Olha, foi rodo de um lado, chinelo do outro, o joelho doeu tanto, gente. Só que a Juliana tava na porta, né? Batendo a porta. E eu não tá no momento. Eu queria chorar. Até pensei assim, meu pai do céu, quebrei alguma coisa. Carol ouviu aquele barulho, eu falei, não, tá tudo bem. Saí catando o rodo. E a Daiane? Britinho, você caiu? E eu queria falar pra ela, não, eu deitei no chão, adorei. Eu tô cansada, deitei aqui agora. Mas a Juliana estava à porta, né? E aí eu peguei tudo aquilo, juntei, escondi lá, sei lá onde eu taquei aquilo. E Juliana foi entrando, inclusive ela trouxe uma amiga dela, advogada de outro estado. Eu calcei a sandália correndo, gente, com uma dor, que eu meti o cotovelo com tudo no chão, joelho, tudo. E aí ela chegou, oi, Britinho, tudo bem? Eu, tudo. Tá tudo bem, amiga. Ela percebeu que alguma coisa estava assim estranha, mas eu não podia falar, né? E quando eu ouvi que ela chegou, aí eu já entrei pra nossa sala pra poder calçar a sandália. Aqui no escritório a gente tem um hábito, vou contar um segredo. Ela conta tudo. A gente tem um hábito de ficar de havaianas. Então nós trabalhamos o dia inteiro de havaiana. Beijos pra você que trabalha no sal. Aqui no escritório a gente não tem esse hábito. Então a gente tava trabalhando de havaiana. E aí quando chegou, tadinha, eu só escutei um pum! A Dai disse que quando foi olhar, ela se levantou. E ela, Britinho, você caiu. Você caiu, não? E aí a bichinha veio todo segurando os braços. Gente, era muita dor. Se eu tivesse sozinha, só com as meninas, eu juro que eu ia chorar. Eu queria chorar. Mas não deu tempo, porque ela já estava à porta um tempinho, né? Eu nessa confusão toda lá dentro. Aí fui, abri a porta. Oi, Ju, tudo bem? E ela veio segurando os braços. Aí, e ela falou assim, ai, eu queria muito chorar. Eu, não dá tempo, tá tudo bem, não dá tempo. Só sei que a reunião rolou, uns 40 ou mais, 40 minutos de reunião, e eu com a mão no braço o tempo todo, fingindo que era um charme, né, na verdade, mas tava doendo pra caramba. E eu queria ir pro hospital pra ver meu pai, eu acho que eu quebrei alguma coisa. Só que aí eu falei, eu choro depois, não dá tempo agora. Não dá tempo. E
foi isso, gente. Esse é um dos milhares que a gente tem pra contar. Coisas estranhas de Michelle Brito no escritório. É isso, gente. É isso. Tá vendo? A gente não podia deixar